gravando já. Então vai. Olá! Fala galera, tudo bem? Oi! Tem um novo integrante aqui, a gente ainda vai apresentar. Ou melhor, vamos apresentar agora. Esse aqui é o Theo. O Theo nasceu no final de janeiro. Eu sei que tem muito tempo que a gente não grava vídeo pro canal. E aí nesse meio tempo a gente teve essa bênção de Deus aqui na nossa vida. Theozinho nasceu no final de janeiro, como eu disse, então agora ele tá com 4 meses quase. O nosso nenenzinho, o nosso filho tão esperado, a gente tá muito feliz. E a gente acabou de ir pro Brasil, na verdade estamos voltando hoje para Dublin. E a gente tá numa escala gigantesca no aeroporto de Frankfurt aqui, a gente vai ficar em 10 horas nesse aeroporto. Já passaram várias horas. Já passaram 6 horas quase. Faltou só 3 e pouquinho. Só 3 e pouquinho e daqui a pouco a gente... passou. O pior já passou. Mais tarde a gente tá indo pra casa. E a gente decidiu gravar esse vídeo até pra retomar os vídeos do canal, pra passar um pouco das impressões do que a gente achou do Brasil, né? Depois de quase 5 anos morando fora, na Irlanda. A gente vai todo ano, a gente ia todo ano pro Brasil. Depois que a Eli engravidou, no ano passado a gente não conseguiu ir, então a gente ficou no intervalo aí de 1 ano e meio sem ir, né? 1 ano e 5 meses, né? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses sem ir. E aí a gente conseguiu ir agora, até porque, né, temos o Theozinho, a gente queria levar ele para conhecer a família e tudo. E a gente, assim, notou tantas coisas que a gente queria até gravar um vídeo para passar um pouco da impressão do que as pessoas que moram fora estão achando da situação atual do Brasil. A ideia é ser um vídeo bem bate-papo, assim, só pra contar como foi, como que a gente se sentiu lá, observando algumas coisas depois de todo esse tempo. Algumas coisas não incomodavam antes, eram assim, passavam meio batido, mas a gente começou a observar mais justamente por conta do Theo, né? Então, a nossa percepção mudou bastante. A minha, eu acho que mudou bastante. Vamos começar? Yes! Então, beleza. Ponto 1. Quantidade de motos. Isso foi eu que coloquei. Você quer falar desse? Sim, posso falar. O Theo também, o Theo vai falar também, porque ele achou surreal. Tem muita moto, eu fiquei impressionada, mesmo nos bairros, né, a gente ficou em bairros, tem uma quantidade de moto absurda e elas são muito barulhentas, meu Deus do céu. A gente foi pra São Paulo e pro Rio, né, só pra... nós fomos pra São Paulo e pro Rio. E todo lugar, mesmo dirigindo, uma quantidade absurda de motos assim, passando o tempo todo e muito perto dos carros. Isso é uma coisa que a mim incomodou, porque na Irlanda praticamente não se vê moto, né? Então, quando a gente veio agora dessa vez, eu me senti assim, quase que oprimida por tantas motos dos dois lados do carro. E passando em qualquer buraquinho que tinha, né, independente de ter muito espaço entre um carro e outro ou não, o Theo tá super participativo do vídeo. Independente de ter muito espaço ou não, uma quantidade absurda, assim, extremamente barulhentas, meu Deus do céu. E sabe aquelas motos que passam e faz o... faz mais barulho do que anda rápido. Sem justificativa nenhuma, fazendo aquele estouro, né? Sim. À noite, escape, né? Do escape. À noite era muito ruim, porque eu tava dormindo e passavam umas motos barulhentas assim, né, filho? Eu sei, foi muito difícil. Então isso foi uma das coisas que me incomodou bastante. Como ele falou, né, a gente não vê muita moto na Irlanda. Eu acho que o principal motivo é por causa do clima mesmo, porque... até vê durante o verão algumas motos, mas, por exemplo, questão de entregador de comida, tipo iFood, essas coisas, é tudo de carro lá. Porque o pessoal não consegue andar de moto no inverno, é muito frio, chove muito e venta muito. Então, no Brasil, isso foi tipo um choque total, assim, né, quando a gente chegou. Foi como ele falou. E isso já liga a gente no ponto número 2. Que é o ponto do barulho. Ou poluição sonora. Nossa, absurdo. Isso foi muito louco, assim, porque a gente mora numa cidade do interior. A capital, Dublin, já não era muito barulhenta. Agora a gente mudou pro interior, então não é nada barulhento. A gente mora num lugar que, assim, você só escuta o barulho dos pássaros, praticamente. É verdade. E quando a gente chegou lá em São Paulo, né, a primeira coisa que a gente percebeu foram essas motos. E assim, não tem hora do dia.
é o dia inteiro. Pode ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. É muito barulho. Durante a tarde. E não é baixo, sabe? É um barulho muito, muito alto. Tanto de carro, quanto... Às vezes passavam os caminhões, assim, que parecia que o mundo ia acabar. Exato. Tipo, parecia que o mundo tava capotando e passavam os caminhões, assim, na rua. Além do trânsito, né? Da poluição sonora no trânsito mesmo. Buzina e Sim. muito carro e tudo mais. Ônibus, 5 horas da manhã, já tá rodando e fazendo barulho. Helicóptero e avião em São Paulo. Eu não sei, até no Rio também. Os 2 lugares que a gente ficou, eu não sei se foi coincidência, mas eram rotas de avião pro aeroporto. E assim, era avião o tempo todo, helicóptero o tempo todo. São coisas que realmente a gente tá totalmente desacostumado agora. E a gente fica, né, tipo, horas sem escutar, às vezes, um carro passando onde a gente mora, porque é um lugar muito privativo, assim. E então foi um choque quando a gente chegou no Brasil, sabe? Tipo... E sabe outra coisa? As músicas. O bar tocando música na verdade. esquina. Isso 2, 3 horas da manhã, rolando festa. No domingo, as igrejas também à noite, super barulhentas. Um negócio muito doido, assim, não tinha hora para... Não existia silêncio, na verdade, eu acho que esse é o negócio. Não existia silêncio. Os cachorros latindo. Nossa, muito cachorro latindo, meu Deus, muito doido, né? É verdade, é muito. Esse do bar foi muito louco, assim, cara, porque foi logo no início, a gente chegou no lugar que a gente ficou, e foi como ele falou, tinha um bar, e aí era feriado, e emenda de feriado, e assim, tocou música alta, mas não foi alta, assim, foi tipo estrondosa a noite toda, até 6 horas da manhã. E eu tava assim, cara, não é possível, meu, tipo, como que as pessoas vivem num lugar assim, tá ligado? E o Telzinho a gente até deu sorte, porque ele dorme muito bem, então ele não se ligou muito. Eu fiquei mais incomodado do que ele, eu acho. Eu também. Mas, enfim, são coisas que não tem o que fazer, né? É o Brasil, e é o Brasil que a gente sempre viveu, mas desacostumou, sabe? Exatamente. Ponto 3. Quantidade de prédios em construção, principalmente em São Paulo, né? São Paulo. Isso que a gente tá falando, o Vitor falou, né? Que nós ficamos em Rio, São Paulo. Mas São Paulo, especificamente, é muito prédio subindo. Muito. A gente ficou numa região, assim, que eu acredito que deva estar crescendo muito. E era uma região, acho que historicamente, de muitas casas, né? No Ipiranga, né? No Ipiranga, pra quem conhece. Aclimação. E, assim... É impressionante, a cada quarteirão a gente vê 3 prédios de, sei lá, para mais de 20 andares, assim. É um negócio muito louco. A gente estava até comentando, né? Essa cidade que a gente mora, na Irlanda, tem 60 mil habitantes. Então, na verdade, não existe prédio nessa cidade. Não. Tipo assim, talvez o maior prédio da cidade deve ter o quê? 5, 6 andares. E em São Paulo, hoje em dia você vê prédio, é difícil de você ver prédio de 6 andares. Os prédios novos são todos tipo 20, 30, 40 andares, assim. Então, uma coisa que me deixou muito assim, não sei se assustado, mas tipo, muito curioso de saber como que vai funcionar São Paulo já tá num estado tão caótico, né? Com trânsito e com tudo. Eu fico me perguntando onde que vai caber toda essa gente. Tipo, e de onde que vem toda essa gente também? Porque é muito apartamento. E a gente sabe que os apartamentos novos são cada vez menores, né? Ou seja, nos prédios cada vez cabem mais pessoas. Então, uma cidade já caótica do jeito que São Paulo cara, tá vindo mais gente, mas muito mais gente, assim. Então, foi muito chocante, assim. E, de novo, isso acho que sempre existiu, mas hoje em dia, né, depois de 5 anos morando fora, a gente fica muito chocado quando a gente vê essas coisas, né? A minha dúvida é de onde vem tanta gente e como vai ficar o trânsito da cidade, que já é caótico, porque o trânsito lá no Ipiranga já está um caos, né? Ipiranga e Aclimação, Vila Mariana, esses lugares, já está muito ruim. Mas com essa quantidade absurda de prédios subindo, não sei como que vai ficar, assim, não cabe gente já. E como estão trazendo tantas outras pessoas? Não, teve uma vez que eu fui, acho que foi 5 horas da manhã, que eu fui na rodoviária pra buscar meus pais, que eles estavam indo visitar a gente. E assim, a Marginal, pra quem não conhece a Marginal, é tipo uma das principais vias de São Paulo, né? A Marginal já estava completamente engarrafada, 5 horas da manhã. Eita, peraí, Siri. Vou participar do vídeo. A Marginal Tietê completamente parada, 5 horas da manhã. Isso é uma coisa impensável onde a gente mora. Ponto número 4, vê se você vai falar, porque você que escreveu. Tá. Burocracia para coisas simples. Nossa!
Gente, assim, eu não conseguia entender. Vou citar um exemplo, tá? Pra vocês entenderem. Mas em resumo, assim, o quanto precisa de processos demorados e com muitos passos para resolver coisas simples. Por exemplo, minha sogra comprou uma pastilha de garganta na farmácia pra mim. Eu não gostei do sabor da pastilha. Aí eu queria... Minha sogra não, foi você que comprou, né? Fui eu. Foi o Vitor que comprou. Eu não gostei do sabor da pastilha e eu queria trocar. Aí fui na farmácia trocar. Na Irlanda seria assim, olha, comprei essa pastilha, não gostei, quero pegar a mesma de outro sabor. Pega, toma essa daqui, leva outra, 30 segundos, negócio resolvido. Aqui, não perguntam eu nem demorei... porquê, nem nada, né? Não perguntam por quê, não perguntam nada. Aqui, a menina falou, mas por que você quer trocar? Mas aí você vai escolher qual? Então tá, pega o que você quer e eu vou fazer a troca aqui no sistema. Ela ficou uns 10 minutos mexendo em coisa do sistema para oficializar essa troca. Pior, não tinha a pastilha exatamente igual, então eu peguei uma mais barata, uma 3 centavos mais barata. Ela fez a troca, uma das meninas fez a troca lá no sistema, trocou e aí me mandou pro caixa. No caixa eu tinha um voucher de crédito, né, tipo um cupom com crédito da que eu tava trocando, e aí fui no caixa e ficou 3 centavos de diferença. Aí eu falei aí ela falou, tem 3 centavos de diferença que você tem de crédito. Aí eu, tá bom, pode deixar esses 3 centavos aí? Ela, não pode. Tá, então você pode me dar os 3 centavos? Não, também não posso te dar os 3 centavos. Então, o que você quer que eu faça? No fim, eu tive que pegar uma outra coisa, pegar um chiclete, pagar a diferença desse chiclete, que era mais 1,12 a mais, e sair feliz com a minha nova pastilha e o meu chiclete que eu não precisava levar. Então, no total, isso demorou assim uns 20 minutos para resolver uma coisa muito, muito, muito simples. E isso para várias outras coisas, né? Não foi só nisso. Acho que até tipo lá na Irlanda, né? Geralmente os mercados, quando você vai passar no caixa, é uma correria, assim, tipo, o caixa ele quer passar as tuas compras o mais rápido possível para receber a próxima pessoa, sabe? E não ter fila, mas é muito rápido, chega até a incomodar um pouco. E no Brasil é totalmente o contrário, a gente vai nos mercados e tipo, as caixas de supermercado e os caixas também, parece que estão assim, estão com a vida ganha, sabe? Se você é caixa de supermercado, me desculpa, mas é o que parece. Nossa, é tudo muito devagar, sabe? Exato. E eu acho que uma coisa que algo que chama atenção é porque é um contraste, né? Ao mesmo tempo que São Paulo é a cidade onde tá todo mundo correndo, todo mundo com pressa, todo mundo querendo resolver as coisas, quando você tem serviços prestados, é muita inefetividade. Existe essa palavra? Ineficiência. Ineficiência, exatamente. É muita ineficiência, porque as coisas demoram muito e, por consequência, atrasa tudo, né? Então, ela demorou 10 minutos comigo para fazer a troca no sistema dela. São 10 minutos que ela deixou de atender várias outras pessoas que estavam lá. Sim. Lá na Irlanda, tem muita coisa self-service, assim, sabe? Tipo, quase todos os mercados lá hoje em dia, você não necessariamente precisa passar por um caixa, por alguém. Tem um computador que você mesmo escaneia os produtos que você comprou e você paga ali e, tipo, você está liberado. E no Brasil, eu acho que eu só vi isso em um mercado, que era um mercado mais chiquezinho, assim. Mas, tipo, todas as grandes redes, assim, nenhuma oferece essa opção. Na Renner tem o self-service para pagar, mas não funcionou. Não funcionou. Então, eu acho que são coisas que, assim, talvez, né, não sei se aqui tem mais, no Brasil, eu digo, teria mais índice de fraude, alguma coisa assim, por isso eles não fazem. Mas o que eu vejo é que na Irlanda isso ajuda muito as coisas a serem mais ágeis, sabe? Rápido, tipo, hoje em dia quase você não vê gente indo no caixa físico, normalmente. As pessoas vão mais no computador, que passa mais rápido e pode ir embora pra casa, sabe? E no Brasil, infelizmente, essas coisas não chegaram ainda. Não. Sabe uma coisa que eu achei estranha, que eu tô lembrando agora? É ter frentista no posto. Sim. Isso é uma coisa que também me despertou a atenção. Óbvio que das outras vezes eu já sabia disso, né? Mas agora, talvez antes eu não dirigia e agora eu dirijo, né? Então eu fiquei pensando, nossa, isso é uma coisa muito boa pra quem não gosta de ir lá na bomba e colocar você mesmo, né? Porque lá na Irlanda a gente que tem que colocar.
E aqui no Brasil tem o frentista que coloca pra você, né? Isso é uma coisa que eu particularmente achei boa. Eu acho que no Brasil, quando eu penso sobre, por exemplo, tirar os frentistas do posto, é muito emprego que vai ser perdido, né? Então cria-se um problema quando você faz isso, né? Então acho que tem esse ponto que tem que pensar também, inclusive dos caixas também, né? São como fala assim, negócios, né, que empregam muita gente. Então acho que tem esse ponto que a gente tem que pensar também. Próximo ponto. Tudo muito caro. Esse é o ponto 5? Nem sei. Próximo. Cara, esse pra mim foi o mais, de todos os que eu falei até agora, foi o mais bizarro, não sei você. Não, com certeza. Com certeza. Tá num nível assim muito, muito louco, porque o que eu percebi das outras vezes que eu vinha, né, a gente sempre acaba fazendo a conversão de euro, que é a moeda que a gente usa na Irlanda, para real. Das outras vezes que a gente veio, né, tipo, a última vez que a gente veio foi 2021. Eu, quando comprava as coisas no Brasil, eu ainda falava assim, pô, convertendo, ainda está mais barato comprar no Brasil, sabe? Só que dessa vez, eu comecei a perceber que as coisas de mercado, principalmente, quando você converte para euro, de real para euro, já está ficando mais caro do que a gente paga na Irlanda. Exatamente. Então, por exemplo, assim, o que eu tô querendo dizer, você vai comprar um pacote de arroz na Irlanda, custa 1 euro, né? No Brasil, é só um exemplo, eu não sei quanto tá custando. No Brasil vai custar, sei lá, 7 reais. Sendo que 7 reais já é 1 euro e 20 centavos. Então você está pagando mais caro já nos produtos no Brasil do que na Irlanda, mesmo convertendo. O que não aconteceu no passado. Eu sei que a inflação está muito louca no Brasil esse ano, né? Sim. Mas assim, pra gente, o que eu fiquei pensando é que tá meio insustentável, sabe? Eita, saúde! 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 Tá meio insustentável em relação aos preços. As coisas que eu achei muito caras, assim, depois você pode, né, você adiciona o que você achar, mas eu achei mercado, tipo, caríssimo, as coisas muito, muito caras. Eu acho que comer fora, talvez não tanto, acho que não encareceu tanto. Acho que o principal que eu tô vendo mesmo é mercado, né? Eu acho que comer fora, pelo menos pra gente convertendo, ainda sai mais barato. Sim. Porque comer fora na Irlanda é muito caro. Apesar de a gente ter pago 10 reais em um pão de queijo no aeroporto. Mas foi no aeroporto, 10 reais, um pão de queijo. E ainda tava ruim. Vou colocar uma foto do pão de queijo aqui pra vocês verem a tristeza. Mas comer fora, eu acho que ainda, pra gente, convertendo é mais barato. Mas, para quem ganha em real, é muito caro. Assim, qualquer saidinha para um casal, num restaurante mais ok, assim, dá 200 reais. A gente foi na feira. Vitor, eu e minha mãe, cada um comeu. Eu comi um pastel, o Vitor comeu 2, minha mãe comeu 1 e mais 2 doces. Faz 6 pastéis, como se cada um tivesse comido 2 pastéis na feira. Pastel de feira. E mais caldo de cana para cada um. 1,5 litro de caldo de cana que nós tomamos. Deu 90 reais. 90 reais. Pastel. Na feira livre, assim. Feira lá do Cambuci, sabe? Não foi uma feira do Morumbi, nada chiquérrimo lá nos Jardins. Então, eu achei muito caro. Um pastel tá 10 reais, gente. 10 reais um pastel. Achei caríssimo. E eu vi aqui, ó, o arroz Camil tá 10 reais. 10 reais, 1 quilo? 1 quilo de arroz Camil. Então, o que eu falei é mais ou menos isso mesmo, porque na Irlanda 1 quilo de arroz é 99 centavos, se eu não me engano. Então, ou seja, a gente já tá pagando mais no Brasil, convertendo, né, do que comprando na Irlanda. Sendo que, 5,5, né, dá 1,80, 1,80, quase o dobro do que a gente tá pagando na Irlanda. Sendo que um detalhe importante a Irlanda não produz arroz, tudo importado, e o Brasil produz arroz, né? Então, eu não sei, cara, de onde que tá vindo isso, eu realmente acho que deve estar muito insustentável para muita gente que não está ganhando muito, né? Que tipo, depende de um salário mínimo ou coisa assim. Sim. Mas bem intenso, assim. Achei bem uma coisa bem negativa do Brasil esses dias, assim. Vale lembrar que o salário mínimo do Brasil é por volta de 5 e pouquinho, né? 5,50, 5,70 talvez. A hora, eu nem lembro quanto tá, porque a última vez que eu pesquisei foi o ano passado.
mas é por volta de R$5 alguma coisa, menos de R$6 por hora. Então, se a gente parar pra pensar, um pacote de arroz custa R$10, uma pessoa que ganha um salário mínimo tem que trabalhar quase 2 horas para comprar um pacote de arroz. Isso é uma loucura, assim, trabalhar 2 horas da sua vida para comprar um pacote de arroz, que se você tem uma família de 3, 4 pessoas, não vai durar muito tempo, né? Não vai durar nem uma semana um pacote de arroz. Então, é essa conta que a gente muitas vezes acaba fazendo e que deixa a gente mais espantado com relação a essa questão de preço. Próximo item, a gente só tá falando coisa ruim, né? Ah, mas assim, são coisas que nos chamaram a atenção. Tá Acho bom. que é normal. Sim. Não é coisa ruim, O necessariamente. O Brasil tem muita coisa boa que a gente... lógico. Tanto é, se não tivesse coisa boa, a gente nem ia. A gente deveria. Mas, sim. Próximo item, violência. Nossa. Conta sabe. Esse daí a gente tá falando porque a gente passou, tá? E assim, a gente já sabe que São Paulo, Rio são cidades super violentas, né? Não super, mas são violentas, de certo modo. Comparado com a Irlanda, então, nem se fala. Mas isso nunca tinha acontecido com a gente, tá? A gente alugou um carro, porque a gente geralmente precisa de carro, né? Especialmente agora com o hotelzinho. A gente não queria ficar andando de Uber e tal. Alugamos o carro num dia, no dia seguinte o carro foi furtado. O carro tava na rua. Alugamos o carro na sexta-feira, quando a gente chegou no aeroporto. Quando o carro foi roubado, foi furtado? No sábado, né? Na madrugada. De sexta pra sábado, primeiro dia de viagem. Eu cheguei lá pra pegar o carro, eu achei que eu tinha ficado louco. Tipo, cadê o carro? E realmente, tinha sido furtado. O carro foi roubado. Foi furtado. Graças a Deus não foi roubado. A gente não passou por nenhuma experiência traumática, assim. Mas, tipo, foi um trampo, assim, um trabalho do fim do mundo, né? Eu tive que ir na delegacia, tive que resolver todos os trâmites com a locadora. Isso foi o primeiro dia de viagem. Então foi muito, assim, foi muito desanimador, sabe? Depois de ter passado por essa situação. E conversando com as pessoas, muita gente comentou que, assim, tá muito pior. Pelo menos em São Paulo, a situação de furto e roubo, assim, piorou muito. Principalmente do final do ano passado para cá. Eu acho que tem a ver com a condição financeira, né, economia e tal. Assusta, assim, sabe, um pouco pra gente, porque a gente tá acostumado a viver num lugar tão tranquilo que você não precisa se preocupar com nada. E quando a gente chega em São Paulo, né, a gente volta pro modo Brasil e tá sempre olhando nos espelhos, ou então andando na rua com cuidado e tal. Então isso foi assim, bem marcante. Um outro ponto que eu lembrei agora, não tá na lista, mas que isso é uma coisa que sempre me choca. É a quantidade de carros hiper caros que a gente vê, principalmente em São Paulo. Se você for pesquisar no Google, carros de R$500 mil, tipo carro de 1,5 milhão, carros que na Irlanda não são baratos. Então, acho que representa bastante a desigualdade que o Brasil tem, né? Até hoje, né? Infelizmente. Mas, de novo, são coisas que sempre aconteceram e eu acho que, inclusive agora, eu tô vendo mais. Não sei por qual motivo. Talvez seja porque o preço dos carros populares encareceu tanto que não sei lá, as pessoas que antes compravam carros mais simples talvez estejam investindo um pouco mais e comprando carros que são mais caros. Mas muito representativo da desigualdade que o Brasil tem, assim. Porque na Irlanda não é comum você ver tantos carros assim super caros. Você vê alguns, mas a maioria dos carros são carros comuns. E no Brasil não, a gente vê bastante carros muito caros, assim. Então foi bem marcante também. O que eu tô querendo fazer aqui, eu e ele, é mais um ponto de vista de alguém que tá morando fora do Brasil já há quase 5 anos e que realmente perdeu o costume, como as coisas do Brasil são, sabe? Tá mais acostumado com outro lugar, né? Então essa é a intenção do vídeo, passar essa perspectiva. Em relação a pontos positivos, assim, né? Que sempre deixam a gente muito contente por estar no Brasil. A questão da comida, tipo, a gente não gosta muito da culinária irlandesa, tá? Pode ter gente que gosta, que curte, mas pra gente não virou muito, assim. Então a gente cozinha muito em casa porque a gente não gosta muito de comer fora porque não agrada muito. Quando a gente chega no Brasil, a comida é maravilhosa. Tipo, a gente vai nos lugares assim, e a gente sabe alguns lugares, óbvio, né, que a gente vai comer porque a gente já conhece. Mas a gente fica assim, cara, abismado como que a comida é algo assim muito, muito bom. Que quem mora no Brasil realmente deve aproveitar, porque não é qualquer lugar do mundo que oferece comida tão gostosa assim quanto no Brasil. E com muita variedade, né? Eu acho que o que mais chama atenção no Brasil é que tem muita variedade.
Tanto em comida de várias regiões diferentes, né, que são maravilhosas. Tem peixes muito bons, muito bem feitos. As frutas são maravilhosas. Você não encontra fruta assim em lugar nenhum, assim. A gente comeu melancia, tava assim, nossa, que sonho comer uma melancia. Mandioquinha, que saudade que eu tava comendo uma mandioquinha, mandioca. Umas coisas que você não encontra em outro lugar. E quando encontra, não são tão saborosas, né? Não tem o frescor que as frutas brasileiras têm, os sucos brasileiros, um queijinho Minas. A gente passa um perrengue muito grande com frutas lá na Irlanda, porque assim, a maior parte das frutas, elas são importadas. E elas chegam lá verdes. Você vai comprar uma banana no mercado, ela está literalmente verde. Então você compra a banana hoje para comer daqui a 2, 3 semanas e ainda assim não é a mesma coisa que tu comprar uma banana verde no Brasil e esperar. Então isso a gente sente muita falta dessa comida gostosa, sabe? Dessas frutas gostosas que dão vontade de comer, saborosas assim. E quando a gente vai no Brasil a gente sempre tenta comer bastante, tirar o atraso das frutas e das comidas que a gente gosta pra matar a saudade mesmo. A outra coisa que eu pensei também, né, que a gente sempre assim curte é a questão da comodidade. No Brasil, você consegue pedir tanta coisa online hoje em dia, tipo, tanto em iFood, quanto até mercado pelo Uber e tal. Chega muito rápido. Chega muito rápido, cara, isso é muito bom. E você paga uma taxinha a mais e você recebe as suas compras do mês em casa, sabe? Isso na Irlanda não é possível. Tipo, até é possível, mas não com tanta rapidez. Sim. Tipo assim, se você precisa das compras, né, pra hoje à noite, esquece. Sim, precisa de mais planejamento. Exatamente. Por exemplo, a gente pode fazer isso com as compras da semana, porque a gente consegue pegar daqui a 3 dias, por exemplo, né? Então a gente, quando compra online, se planeja com bastante antecedência. E em São Paulo e Rio, pelo menos, tem o Uber, né, que entrega e você recebe as coisas em 90 minutos. Às vezes, até, dependendo do que for, dá pra pedir na farmácia, em 20 minutos chega. Sim. Isso impensável na Irlanda. E lá Impensável. na Irlanda você paga taxa também, paga caro pra você ter esse serviço que você só vai receber 3, 4 dias depois. Exatamente. E no Brasil não, no Brasil você paga também, mas você recebe tipo 2 horas depois, sabe? Então tá faltando alguma coisa, você pede ali no aplicativo rapidinho, chega. Comida, todos os restaurantes hoje em dia no Brasil entregam por iFood, assim, uma coisa muito boa e muito rápida. Então, assim, realmente comodidades que fazem a vida, de certo modo, ficar mais fácil. E uma coisa também, o Uber que entrega, uma amiga precisou me mandar algumas coisas, ela chamou um Uber, o Uber foi lá na casa dela, pegou, ele levou na minha casa. Isso, nossa, Irlandinha, oh meu Deus. Não dá, cara. Essas coisas não existem, tipo, pra você resolver esse tipo de coisa na Irlanda, não vai conseguir. Não vai resolver. Talvez você consiga, mas assim, não vai ser fácil, sabe? É muito, muito diferente nesse sentido. Outra coisa é que a maior parte das pessoas são muito educadas, eu acho, no Brasil. A gente ainda gosta muito do calor humano, assim, que a gente recebe quando a gente vai, principalmente nos lugares, tipo, nos estabelecimentos comerciais, né? Sim. E na Irlanda, às vezes, você não encontra tanto assim. Né? Então acho que isso é muito, muito bacana também no Brasil. Mas algumas pessoas são muito snobs, assim. Tem um ar de superioridade, sabe? Dependendo de onde você vai. Um exemplo também. Nós fomos no Shopping Paulista, no Shopping Pátio Paulista. É um shopping meio chique, né? Pra quem não é de São classe Paulo. média alta, né? Porque nós íamos pegar o carro e isso foi logo depois que o carro foi furtado. E quando furtaram o carro, levaram uma mala nossa que tinha um monte de coisa. Entre essas coisas tinham todos os nossos sapatos. Então tudo que sobrou pra gente foi chinelo Havaianas, pra mim, né? Foi chinelo Havaianas e a gente foi no shopping justamente pra comprar um sapato, pegar o carro e tal. E as pessoas no shopping olhando você assim, de cima a baixo, só porque você tá com chinelo Havaianas, como se elas estivessem o rei na barriga. E isso é uma coisa que, nossa, simplesmente não acontece, né? Às vezes eu vou ao mercado de pijama, tem um monte de gente de roupão, de pijama também, porque ninguém fica olhando look down, como que fala?
Não fica, tipo assim, Não tem analisando, esse, né? analisando você, olhando você, julgando você Ah. pelo modo como você está vestido. E no Brasil eu acho que tem muito isso. As pessoas têm um ar de superioridade, até no aeroporto Algumas, né? mesmo. Algumas pessoas, é claro, não são todas. Eu acho que é isso que a gente tinha marcado aqui. Acho que sim. No mais, assim, foi incrível o tempo que a gente passou lá. Não gravamos certeza. muita coisa, assim, porque foi muito família, assim. É, O Brasil é sempre maravilhoso. Eu acho Foi que muito. tem muita dificuldade, como qualquer outro país. Mas ainda assim, a gente ainda tem a sensação de que é o nosso país, sabe? Tipo, não importa quanto tempo a gente vai viver fora, pelo menos eu acho isso. A gente sempre vai ter a sensação de que o Brasil é a nossa casa sim, de verdade, né? sim, com certeza. Enfim, é isso aí. Essa foi a ideia do vídeo de hoje, compartilhar as impressões que a gente teve. Apresentar o Telzinho também pra vocês. O Tãozinho já tá ficando com sono, ó. Já vai dormir. Tá com sono, né, filha? Tá com sono, meu amor? É? Tá, né? Tá. Mamãe já vai colocar você pra dormir. Fala assim, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Foi muito Foi um bom conhecer prazer. vocês, né? A gente tá indo pra casa daqui a pouquinho, graças a Deus. Enfim, verão tá chegando por aqui. Vamos tentar fazer algumas coisas, tentar filmar algumas coisas pra vocês, principalmente da Irlanda. Beleza. Obrigado. Tchau. Beijo.